Algo no mundo mudou. Há não muito tempo, algo mudou e sabe-se disso. Sabe-se que algo no mundo mudou. Não se sabe ainda explicar o que mudou, não se sabe ainda explicar como mudou, mas sabe-se que essa sensação é uma sensação compartilhada. Algo no mundo mudou. Há um espaço vazio no que se chama de futuro. Visto que o presente tornou-se demasiadamente avassalador, o futuro tornou-se inimaginável. E por ter se tornado inimaginável, o futuro é sentido como ausência. E com o futuro ausente, o tempo parece reduzido a uma acumulação. Uma acumulação de meses, dias, semanas, desculpas, desastres naturais, ataques terroristas, eleições, divórcios, invernos, mortes, golpes, arquivos, doenças, migrações, missões espaciais, saudades, problemas, tecnologias, sintomas, vacinas, papéis, páginas, férias, drones, turismos, sonhos, performances, aniversários, fotografias. Ninguém foi ainda capaz de perceber o que está acontecendo, nem de dizer por que razão o que acontece. E essa acumulação está dispersada no futuro, não pela falta dele, mas pelo excesso. Um astrônomo, antes de morrer, disse que o ser humano destaca-se entre os seres inteligentes apenas pela sua capacidade de organização. Eis, segundo esse astrônomo, a única e verdadeira ciência humana. Organizar as formas em números, os números em sons, os sons em letras, as letras em nomes, os nomes em coisas, as coisas em outras coisas, essas outras coisas em significados, os significados em formas, as formas em números, os números em sons, os sons em letras, as letras em nomes, os nomes em certezas, as certezas em verdades. E toda essa capacidade de organização é que faz com que o ser humano seja obcecado por duas coisas. Um, por ele mesmo, e dois, pelo tempo. Todo sentimento humano, nesse caso, é uma questão do tempo. E a questão do tempo não é só uma questão da física, da matemática, da fotografia, das artes performativas. A questão do tempo é a própria ideia do futuro. É do que vamos falar por enquanto, futuro. Esqueçam a lua. Voltaremos a ela na hora certa, se for necessário, confie em mim. Agora o futuro. O ser humano especializou-se tanto no futuro que chegamos lá antes do tempo. Hoje pode-se prevê-lo com a mesma facilidade, ou com a mesma dificuldade de quem se lembra ou se esquece de algo. Mas vamos evitar, por enquanto, a ficção. Imagine um desespero filosófico de uma mosca que se debate, parafusa-se na superfície de um vidro, sem compreender ela mesma o conceito científico da transparência. Imagine o que passa pela cabeça dessa mosca que se encontra impedida, presa no mesmo lugar, encarcerada por uma superfície, por algo que para ela não existe. É um milagre, a mosca trouxe. Entre mim e o meu caminho há uma barreira, uma espécie de sólida superfície invisível que me impede de seguir. Entre mim e o futuro há um milagre, a mosca pensa. Mas isso não é uma metáfora, fiquem tranquilos, é só mesmo uma imagem. Não somos a mosca nesse caso. Nós podemos, com alguma atenção, prever o vidro, assim como podemos, com alguma atenção, prever o futuro. E podemos prever o futuro com a mesma nitidez do que saber com clareza o que nos houve no passado. Os tempos verbais são prova disso. Isso porque ter vivido, do ponto de vista prático, não é menos complexo do que estar vivendo.
E o gerúndio, nesse caso, é a beleza cósmica da língua portuguesa. É a única forma verbal que expressa o verbo no instante que ele está sendo verbo. É a célula idiomática indestrutível do presente. O presente do presente, o segredo do tempo, o movimento do mundo dentro da palavra, o passado instantâneo, a coexistir com o encanto da novidade. É por isso também que o idioma da novidade é sempre mais atraente. Assim como mais atraentes são as coisas que não existem, os países em que não nascemos, as vidas que não vamos viver dessa vez, as viagens que sonhamos, a astronomia, os pensamentos que não são pensados, os tempos nunca vividos, a lua, tudo aquilo que não percebemos e o cansaço. O cansaço é, sem dúvida, mais atraente do que um dia de sol. Isso porque não vemos as coisas exatamente no momento em que olhamos para elas. Toda imagem está sempre atrasada. Não é certo, no entanto, que a espécie humana seja intuitivamente a mais competente nas previsões futurológicas. Os animais, todos eles, já se sabe, têm inata capacidade sensorial de prever catástrofes naturais. As imagens no vídeo de câmeras instaladas no Parque Nacional Yanachara-Chililém, no centro do Peru, mostram tamanduás, leopardos, tatus, elefantes, aves, que aparentemente sem motivo fogem, movem-se de seus nichos, migram assustados, muito assustados, como se pressentissem algo. 20 dias depois, em agosto de 2011, um terremoto de 7 graus na escala Richter estremeceu toda a região. Antes do grande tsunami de 2004 no Japão, antes da grande onda que tudo destruiu, os moradores da região relataram a fuga de animais para o interior do continente. Os morcegos são capazes de rastrear uma presa e estimar para onde ela movimentar-se-á a partir dos ecos. Eles preveem o futuro pelo som. Os macacos preveem o futuro pelos cheiros. Em todos esses casos, prever o futuro confunde-se com o ato de sobreviver. Estar verdadeiramente seguro é chegar ao futuro antes de o futuro chegar. Surpreender o futuro é a única garantia de salvar o tempo da vida. É a sabedoria adivinhatória do reino animal. Passo do céu da manhã, passo à frente. Este é, portanto, o conceito mais atual de sobrevivência da espécie. Chegar ao futuro antes de o futuro chegar. E aqui estamos. Os oráculos já não causam mais impacto nenhum. Os videntes sofrem de suspeições e anacronia. O futuro deslocou-se de dentro dos porões de uma cartomante para os computadores de segurança máxima. A matemática sequestrou a magia, afinal as máquinas também se emocionam. A análise de dados embargou o sobrenatural. A faculdade da adivinhação é arcaísmo, assim como a matemática vem antes do ser humano. Intervém-se no futuro, pensando no futuro. Intervém-se no presente, pensando no futuro. E fazer isso não deixa de ser uma contradição. Está certo e errado ao mesmo tempo. Se o futuro previsto por nós, ou melhor, se o futuro previsto pelos algoritmos nunca está errado, há um profundo paradoxo quando intervimos no futuro para alterá-lo. Mas tudo bem, tudo bem. Não somos ainda viajantes do tempo. Somos os tamanduás, os leopardos, os tatus, os macacos, as moscas,
Os elefantes, as aves, que sabem que algo mudou, sabem que algo está prestes a acontecer, mas ao contrário deles, não fugimos, ficamos. Minha intuição diz que esperar é um dos verbos mais bonitos da língua portuguesa. Nunca soube explicar o motivo. Ainda não sei. Portanto, deixemos as nossas intuições sem explicação. Deixemos o passado incompleto. E vamos evitar, por enquanto, a ficção. Nós voltaremos à Lua, se caso seja necessário. O projeto Hostile Intent é um projeto em andamento do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Divisão de Fatores Humanos. Ele foi recentemente renomeado para Future Attribute Screening Technology, algo como tecnologia de triagem das atribuições do futuro. Esse projeto faz parte do Programa de Pesquisa Social e Comportamental, uma das 3 áreas amplas do programa da Diretoria de Ciência e Tecnologia de Segurança Interna, que, segundo eles mesmos, abre aspas, patrocina pesquisas para informar, desenvolver e testar ferramentas e metodologias para avaliar ameaças terroristas, compreender o terrorismo e melhorar a segurança nacional. Fecha aspas. O projeto visa detectar e modelar pistas comportamentais que indicam a intenção de um indivíduo em causar danos, problemas a algo, a si mesmo ou a alguém. Prever a ação de um indivíduo. Possível fim dos sobressaltos, dos sustos, dos alarmes. Os procedimentos e tecnologias necessários para coletar essas pistas são não invasivos, são câmeras de vigilância e sensores de captação do calor do corpo humano, por exemplo. E são passíveis de integração com contextos operacionais em que há movimento, como aeroportos, rodoviárias, estádios, teatros. Afinal, o tempo é a maior distância entre 2 pessoas. Colhem-se, então, dados acerca do estado mental e das futuras intenções de um indivíduo através da análise de traços comportamentais e fisiológicos, como microexpressões involuntárias do rosto. Não é novidade que não controlamos completamente o nosso corpo. Ele existe e funciona para além de nós. Ele diz coisas que não escutamos. Ele diz coisas que outras pessoas podem escutar e nós não. Ele deixa rastros e vestígios por todo canto. Contaminamos-nos uns aos outros com extrema facilidade. Hoje sabemos disso mais do que nunca. Nosso corpo é um comunicador independente. O coração humano, por exemplo, é um músculo involuntário que tem o direito inalienável de parar quando quiser. Os 2 rins são autônomos um do outro, apesar de partilharem as mesmas funções e a mesma espécie. Não os temos sob controle também, nada temos sob controle. Entretanto, podemos, é o que dizem, não sou eu quem diz, confie em mim, é o que dizem, podemos prever e impedir a ação, impedir uma ação humana antes que ela ocorra. O fascínio que nos gera a movimentação de um cardume no fundo do oceano, ou uma revoada de pássaros entre as nuvens, não são abstrações. Fascínios são funções sociais, eles conectam-nos. O caminho apurado e retilíneo das formigas no canto das paredes, a dança de polinização das abelhas,
a posição uníssona e coreografada dos girassóis, a olharem todos para o mesmo lado numa manhã de sol. A organização e a divisão alimentar perfeita das colmeias. A marcha dos pinguins. Os blocos de carnaval. Essa tecnologia não é só aplicável a seres humanos individuais, mas também a aglomerações de seres humanos. Se há uma manifestação popular no centro da cidade, a polícia pode estudar os movimentos dessa aglomeração para cercá-la, deixá-la sem saída, tacar-lhe bombas. Essas são análises do ritmo da vida, a análise das modulações e das cadências da dança de uma população usadas contra ela própria, ou a favor. Isso certamente vai depender de um ponto de vista. Como o movimento migratório dos pássaros e as estações do ano, a jornada das tartarugas marinhas a saírem do mar todas à mesma época e a enterrarem os seus pequenos ovos na areia, a coreografia humana do tempo que dá seguimento aos minutos, às horas, aos dias, às semanas, aos meses, aos anos, às décadas, aos séculos e aos milênios. Eis aí também a previsão do futuro com base em dados do passado. Há um padrão universal na forma como as pessoas viajam dentro das cidades. Mesmo os habitantes de grandes metrópoles vivem em povoamentos do ponto de vista social. Nós amontoamos-nos em vez de nos espalhar. Se, por exemplo, uma ponte em Islamabad, capital do Paquistão, que cotidianamente está repleta de pessoas, esvazia-se de repente, isso pode significar que a população local sabe que alguém plantou ali uma bomba. Dentre os inúmeros problemas éticos colocados por essas formas de previsão, a previsão do futuro pelos algoritmos, um dos mais antigos desses problemas éticos consiste no fato de os oráculos desse tipo não errarem jamais, pois segundo os algoritmos não há futuro depois deles. Desse ponto de vista, as guerras são mais naturais do que as missões espaciais. Nunca fomos à Lua e esta é, portanto, a primeira das hipóteses. Não há mais novidade no futuro. Há um estranho fenômeno que ocorre entre algumas espécies de formigas. Um fenômeno não tão raro que faz com que elas andem em círculo, todas juntas, durante muito, muito tempo, até morrerem de cansaço, uma a uma. Sabe-se que a visão não tem grande importância na vida da maioria das formigas. Elas são cegas, ou praticamente cegas, e se comunicam através de substâncias químicas, os feromônios, que servem para indicar o caminho que escolhem seguir. Quando uma delas sai para caçar, deixa uma trilha de feromônios que pode ser seguida por outras formigas da mesma espécie. Se encontram comida pelo caminho, o rastro é reforçado pelas formigas que se dirigem até o local. Nesse processo, algumas formigas podem acabar perdidas e, para reconectarem-se ao grupo, procuram por outra trilha de feromônios e assim por diante. Nessa jornada, no entanto, podem acabar por encontrar o próprio rastro e assim terminarem caminhando eternamente atrás de si mesma, em um círculo. Outras formigas ainda podem se juntar a essa trilha falsa
E juntas passam todos a caminhar em círculos, incapazes de se libertarem dessa armadilha. E então começam a andar em círculos, juntas, por muito tempo, até que morrem de cansaço. Continuam a caminhar porque não podem mais, elas mesmas, perderem-se umas das outras. É o que preferem. A verdadeira morte para as formigas, nesse caso, é não poderem encontrar nunca mais outro caminho possível. Para elas, portanto, a morte não é exatamente o momento da morte. A morte vem antes. Assim como para nós vem o futuro. A morte nunca é uma falha de previsão, porque para se prever o futuro é necessário descartar a existência da morte. Os algoritmos preveem o futuro. Os algoritmos não morrem. A tecnovidência prevê o que naturalmente acabaríamos por esquecer. Nunca fomos à Lua, ia ser mais uma hipótese. O futuro não habita mais o desconhecido. O futuro habita a nossa memória. Já fomos à Lua, mas voltamos. Tal tecnovidência, essa tecnovidência dos computadores de segurança máxima, não é exclusividade das ações militares, policiais ou alfandegárias. Entusiasma também as lojas de compra online, o Facebook, o Google, o mercado financeiro. A Amazon quer enviar produtos para os seus clientes antes mesmo de eles saberem o que precisam. O Facebook quer aprimorar cada vez mais as propagandas e o circuito que permite levar informações diferentes a pessoas diferentes. Informações certas a pessoas certas. Audience targeting. A experiência coletiva da individualidade. Esse é o século em que a economia tem impulsões criativas. E as empresas têm alma, afinal. São estranhos sinais, mas não sairemos disso sozinhos. Estamos aqui protegidos e juntos. Estamos aqui protegidos e juntos a tentar evitar, por enquanto, a ficção. A Web 2.0 possibilitou ao usuário uma condição de sobrevoo constante, como um avião supersônico. O sujeito não pode experimentar a totalidade dos campos de informação e das trocas, mas faz rasantes sobre eles, de tal forma que quanto mais perto chega, mais esses campos expandem-se e escapam. O usuário é apenas um espectador de um fluxo cada vez mais rápido e por isso tem a sensação de estar sempre atrasado. A banda larga e a internet de alta velocidade colocaram-nos em uma condição permanente de desincronia. Em outubro de 2018, o WhatsApp venceu as eleições presidenciais brasileiras, eleições de uma república federativa sob regime democrático até então. As imagens mentem como as palavras, e todas estão atrasadas, como nós, em busca ou não de novas informações. Mas não sairemos disso sozinhos.
Anualmente, milhares e milhares de aves morrem após chocarem-se contra vidros e vidraças, superfícies espelhadas de edifícios e prédios, no mundo todo. É a segunda maior causa das mortes entre as aves urbanas. Elas enxergam perfeitamente bem, enxergam até em espectros de luz que tão pouco são visíveis a nós ou a outros animais. O problema não está na visão das aves. O problema está no reconhecimento que elas têm das imagens. É um enigma cognitivo. Lembrem-se das moscas. É impossível para as aves compreenderem a presença do vidro. Não há vidro na natureza. Ao enxergarem a transparência, as aves tendem a continuar o seu voo. Comportam-se como se o vidro fosse contínuo ao meio, como se o vidro fosse parte do caminho, e chocam-se. É um milagre, elas pensam, assim como pensamos. No caso dos espelhos, as aves não distinguem realidade e ficção. A paisagem espelhada é perfeita em cada pequeno detalhe do seu virtual espelhamento. Se as aves também evitassem a ficção, assim como nós aqui, não teríamos esses problemas. Aquelas que acabam por sobreviver, no entanto, não associam a experiência da colisão ao aprendizado do desvio. Continuarão a cometer esses equívocos visuais, como se fossem a primeira vez. Carregam, portanto, o orgulho de possuírem, todas juntas, a mesma inteligência que possuem os seus filhos. E os filhos dos seus filhos, e os netos dos seus filhos, e os netos dos seus netos. Os seus netos. Os netos dos seus filhos, os netos dos seus netos. Aqui vai mais uma hipótese. Não há erros no futuro. Não há milagres no futuro. Mas voltaremos à Lua, se for necessário. Há um acordo secreto, implícito, entre as gerações passadas e as gerações atuais. A vinda de uma nova geração nunca é notícia, justamente porque ela é sempre esperada. Não há novidade naquilo que já esperamos. Todo sentimento carrega uma história, assim como países carregam histórias, povos carregam histórias, pessoas carregam histórias, histórias carregam histórias. Nesse sentido, nenhum pensamento pode ser inventado, nenhum sentimento pode ser descoberto. Na verdade, poucas coisas podem ser descobertas. Qualquer descoberta, aliás, é a prova irrefutável de que o que foi descoberto já estava lá. É por isso que nunca se falou na história da humanidade em descobrimento da Lua. Mesmo que sintamos hoje o tempo como um acúmulo demasiadamente avassalador, essa ideia específica que você tem na trajetória do tempo sempre nos empurra para frente. Para frente. É impossível voltar a ser criança, a pensar como criança, a aprender como criança. Para a criança, o futuro é o próprio sinônimo da vida, do tempo. Ao longo da nossa vida, desaprende-se a imaginar o futuro. O futuro perde sua imagem. A imagem do futuro perde qualidade. Portanto, o futuro é inimaginável, porque é sempre reconhecido durante o caminho, mesmo que seja de símbolos. O futuro é sempre inimaginável, porque quando reconhecemos, ele não é mais o futuro. É agora como se fosse uma superfície transparente. Como se o tempo estivesse sendo acelerado enquanto a experiência estivesse sendo desacelerada. Afinal, o mundo de hoje é instantâneo. O tempo parece que perde
tempo parece que perde profundidade e torna-se um grande plano a dispor temporalidades completamente diferentes uma ao lado da outra. E se o tempo se tornou esse grande plano, essa imensa planície ocupada, por que é que o planeta Terra haveria de continuar redondo? É por isso que os nossos circuitos neurais respondem às emoções mais do que aos dados, respondem aos sentimentos mais do que à ciência. Porque o tempo não passa igual para ninguém. É impossível hoje convencer um terraplanista de que o planeta Terra não é plano. E isso é muito preocupante. O primeiro astronauta brasileiro a participar de uma missão espacial hoje é ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações do governo de Jair Bolsonaro. Mas vamos evitar, por enquanto, ficções dentro de ficções. O futuro não é mais como costumávamos imaginá-lo, justamente porque aquilo que foi prometido não aconteceu. O futuro é um acidente. Nada de férias em Marte, teletransporte, aviões comerciais supersônicos. Apenas um caríssimo turismo espacial com altas chances de não correr bem. No dia 25 de julho de 2000, o primeiro avião supersônico a operar comercialmente explodiu enquanto decolava, com mais de 100 pessoas a bordo. Era um dos aviões mais seguros do mundo e em menos de um segundo não era mais. Algo que ninguém poderia prever aconteceu. Um erro de previsão. O futuro não prevê a si mesmo. No ano seguinte aconteceram os atentados do dia 11 de setembro em Nova York. O World Trade Center desabou. O edifício mais alto do mundo, símbolo do trabalho, superfície completamente espelhada, as imagens das pessoas a saltarem no vazio, os gritos e o silêncio, a fumaça, a imprensa, a náusea do terror, o medo de voar. O futuro é demasiado perigoso, o futuro é terrível, o futuro é qualquer coisa que dá errado. As vidas que ficam mortas pelo caminho do futuro, os prejuízos financeiros do futuro. O futuro não custa caro, o futuro é pior do que isso. O futuro é economicamente inviável. No entanto, depois do dia 11 de setembro de 2001, milhares e milhares de aves sobreviveram ao atravessar Nova York. E, no entanto, sabemos mais sobre a Lua do que sobre o que está debaixo de nós. E sinto com perdão do pessimismo, que essa frustração literária e iconográfica voltou a acontecer recentemente. Foram as primeiras imagens de Marte reveladas pelo rover Perseverance da NASA às 9 horas da noite do dia 18 de fevereiro de 2021. Essas imagens foram postadas numa rede social, tímidas e antigas, acompanhadas pela legenda Hello World, my first look at my forever home. Hashtag countdown to Mars. As imagens que foram postadas de Marte eram sem cores, decepcionantemente desfocadas e redondas, com câmeras de vigilância. O mesmo tédio que existe em vigiar um deserto, por exemplo. O futuro antifuturista, ocre e nem um pouco prateado. Uma planície longa e empoeirada, sem mistérios aparentes, sem marcianos ou surpresas. O planeta vermelho é cinza como os corredores de um supermercado vistos de cima. A recepção dessas imagens foi mais contextual do que afetiva. Disse o que disse como quem diz: olá mundo, estou em Marte, nós conseguimos, chegamos aqui, acreditem em mim, vamos evitar a ficção. Mesmo com tudo isso,
mesmo com todos esses terríveis problemas que causamos a nós mesmos, lembrem-se de que somos capazes. Lembrem-se de que somos capazes. A falha na nossa recepção afetiva não foi causada por uma ausência de reconhecimento dos signos culturais ou científicos, ou não ainda pela empolgação política ou a emoção histórica daquelas imagens, mas precisamente pela excessiva familiaridade delas. E ainda em relação à exaustão, reparem como a própria legenda, que emula e personifica a fala de um robô em Marte, não contém pontos de exclamação, emoções humanas, interjeições de felicidade. Não. São duas curtas frases, seguidas por pontos finais e uma hashtag. Notem a melancolia que há nelas. Olá, mundo. Meu primeiro olhar para minha eterna casa. São duas frases sem verbos, simpaticamente mal construídas, implicam a existência de um pronome demonstrativo inexistente, como alguém que tenta falar, mas é vencido pelo cansaço. Reparem também na expressão eterna casa. Imaginem olharmos nós pela primeira vez para um lugar que será para sempre a nossa casa. Parece um pouco desesperador. Eterna casa também é como chamavam a prisão dos prisioneiros em encarceramento vitalício, prisão perpétua. Um eufemismo carinhoso para último lar. Por isso é que nesse caso o enunciado meu primeiro olhar pressupõe também que seja o último. Primeiro e último olhar, o desespero da eternidade, a náusea da existência perpétua. É um comunicado de pesar, ou ainda um sutil pedido de socorro. Hello world, help me. Isso fortalece mais uma hipótese. Já estamos a chegar ao fim. Já conhecemos o futuro. Já conhecemos o futuro. Ele nos é mais familiar do que qualquer outro tempo. E tudo que já é conhecido de antemão não pode ser experimentado como novidade. O futuro está completamente pré-determinado, a tal ponto que, do ponto de vista tecnológico, o futuro vem antes do presente. É por isso também que nunca fomos à Lua. Porque o futuro é qualquer coisa que veio e que já passou. Os algoritmos, eles não diferenciam a superfície da Lua da superfície de um deserto. Uma sonda espacial de um tanque de guerra ou uma câmera fotográfica de uma arma de fogo. Não podemos confiar nas imagens. Confiar nas imagens é como confiar na democracia. Todas as imagens são promessas não cumpridas. Toda fotografia é uma imagem do mundo. A democracia moderna nasce de uma concepção individualista de sociedade, em que a vontade coletiva é produzida pela regra da maioria e acatada por todos. O presente hoje é mais perigoso que o futuro. Conquistar o futuro tem a mesma lógica errada da ideia de descobrimento. O futuro nunca foi uma conquista. O futuro nem sequer é uma escolha, assim como a verdade. A verdade é oposta ao poder, e o poder já foi substituído pela opinião. Essa é, portanto, a verdadeira história. Não confiem nas imagens, confiem nos algoritmos. Hoje não é 16 de julho de 1969. Faltam muito mais do que 3 horas e 32 minutos para o ser humano começar a maior aventura de sua história.
Um arqueólogo ontem, antes de morrer, disse que a humanidade ainda nem havia começado. Mas antes desse dia, no mesmo ano, um pescador de nome José da Silva, pescador que partilha com o meu pai, o mesmo nome, sai de sua casa de praia, cruza a areia até o mar, entra no seu barquinho ali atracado e muito decidido, tenta chegar ao horizonte. No mesmo ano, o primeiro e-mail é enviado de um computador para outro computador, situados em 2 sítios distantes. A mensagem do primeiro e-mail enviado no mundo continha apenas 2 letras e um ponto. L-O, ponto. LO, ponto. O investigador da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, Leonard Kleinrock, o autor do primeiro e-mail enviado no mundo, queria escrever login, mas o sistema foi abaixo, a meio da transmissão, LO. LO, no entanto, também eram as iniciais do nome da sua esposa, que na época estudava a formação geológica dos meteoritos. No mesmo ano, um estudante ateia fogo a si mesmo na Praça Venceslas, na Tchecoslováquia, em protesto político contra a invasão soviética em seu país. E no mesmo dia, um meteorito explodiu no México. Também no mesmo dia, Venera 5, uma sonda espacial soviética, chega a Vênus e, antes de ser esmagada pela atmosfera do novo planeta, lança sobre a superfície medalhões comemorativos com as insígnias soviéticas e baixo relevo de Lenin. É o primeiro país a invadir ao mesmo tempo um país vizinho de um planeta. No instante em que o corpo do jovem Ian Palar pegava fogo no centro de uma praça leste europeia, John Lennon e Yoko Ono casavam-se. E as iniciais de seus sobrenomes eram registradas na certidão. Lennon e Ono. L-O. Com o fim dos algoritmos, no dia 16 de julho de 1969, o primeiro ser humano chegou à Lua dentro de um barco e, em vez de câmeras fotográficas ou bandeiras nacionais, trouxe consigo apenas uma arma de fogo. Suas primeiras palavras ao pisar na Lua foram: "Sinto-me estranho." E depois de um longuíssimo silêncio, olhou à sua volta, respirou profundamente e disse: "É realmente uma pena que tenha sido eu." No dia seguinte, a frase apareceu escrita em milhares e milhares de muros pelas cidades de todo mundo, em todos os idiomas que o ser humano já inventou, exceto, claro, aqueles que ele já destruiu. É realmente uma pena que tenha sido eu. Algumas coisas têm de ser tomadas como certas para que outras sejam questionadas. E isso é a única verdade, é a única coisa. Isso é a única coisa que realmente nos une. Nunca fomos à Lua porque a verdade é o que se vive. Buzz Aldrin, o segundo ser humano a pisar na superfície lunar, teria descrito a sensação de estar ali, na Lua, como a magnificent desolation, uma desolação magnífica. Chegamos, portanto, à última hipótese que prova que nunca fomos à Lua. A Lua, na verdade, é aqui.